Olá, muito boa noite. Nesse momento nós estamos ao vivo. Eu estou aqui olhando para a tela do lado para ver se ela aparece aqui para mim. Mas nós estamos ao vivo aqui no Lugar da Fala, hoje no Facebook, porque hoje é um dia especial, foi um dia bastante quente lá em Brasília, dia de começo de CPI, de abertura de CPI. A gente estava brincando até aqui nos bastidores que quem tem TV Senado vai querer Netflix para quê? É muito divertido acompanhar. Tira a parte do divertido, que é obviamente uma ironia, mas é muito importante. E para quem gosta de política, acompanhar de direto as manobras, todas as situações envolvendo ali a CPI, todo aquele jogo, é muito interessante. Para quem gosta de política, é muito interessante. E para quem não gosta também, ali está sendo jogado o futuro próximo do nosso país, e inclusive as nossas vidas em meio à pandemia. Tem aqui comigo os meus colegas de bancada aqui do Lugar da Fala, hoje com a nossa formação completa. Carla Sen, boa noite. Sua Boa saudação inicial. noite. Não era uma CPI, assim, é uma CPI na qual eu me sinto muito dividida. Por um lado, a gente não queria, claro, por conta da economia, mas que se faz mais do que necessária. Boa noite. Cláudio Oste, camisa azul hoje em homenagem a mim, obviamente, e ao meu tricolor. Na verdade, eu estou de camisa azul em homenagem ao Londrina Esporte Clube, que já empatou mais em campo do que nossas peladas nos últimos anos só nessa competição. Tá horroroso, mas enfim, vamos falar de outra coisa horrorosa, né? Foi aberta a CPI e houve manobras e manobras e manobras, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, depois que vamos apresentar agora Raquel Rodrigues. Raquel Rodrigues de vermelho, vem de colorada hoje. E aí, Raquel, boa noite. Às vezes, vermelho é só vermelho. Você sabe que uma vez eu fiz entrevista com o Mário Covas, naquela época do voto útil, né? Tinha questão do PT, ele do PSDB, e ele desceu de helicóptero de vermelho. Eu disse, o senhor está de vermelho, é o voto útil? Ele disse, não, uma camisa vermelha é apenas uma camisa vermelha, né? E é o caso aqui hoje. Mas todas as vezes que alguém fala assim, que a minha bandeira nunca será vermelha, eu falo assim, pois é, eu nasci em Londrina e a minha bandeira sempre vai ser vermelha, porque é a bandeira da nossa cidade, vai fazer o quê? Exatamente. São tantos vermelhos aí, né, que o leque é grande. Mas voltando à nossa CPI, realmente ela é um cenário rico aí, como disse o Fábio, rico de política, rico de artimanhas, rico de tudo que pode acontecer aí no futuro, né? E também acaba revelando pessoas até interessantes no Senado, né? Hoje, a senadora falando lá, ela estava até criticando o Eduardo Bolsonaro, e uma frase me chamou muita atenção, que ela estava falando do argumento da autoridade e não usar a autoridade como argumento, né? E eu acho que ela abriu muito bem aí a história da CPI. A CPI que não tem, nesse primeiro momento, nenhuma mulher na sua composição. Mas a senadora disse que ela vai estar lá, presente em todos os momentos. Eu quero começar jogando uma batata... Todos os dias. Eu quero começar jogando uma batata quente aí para vocês, que é o seguinte. CPI da Covid, mas aí para a oposição diz que é CPI do genocídio. Dia desses, na Gazeta do Povo, o Glenn Greenwald, né, que é o jornalista norte-americano, que era do The Intercept Brasil, e que ficou, enfim, célebre pela Vaza Jato, ele deu uma entrevista para a Gazeta falando que não concorda com a expressão genocídio. E aí, pessoal, CPI da Covid ou CPI do genocídio? Passo para vocês a bola. Uma situação muito específica, né, Fábio? Que ele trouxe o conteúdo exato da palavra genocídio, né? E ele achou que ela não conectava totalmente com o momento, né? Mas é bem isso, né? A gente precisa refletir o que vai trazer exatamente essa CPI, né? E por que estão com tanto medo? Estão com medo do quê? Né? De perder uma eleição em 2022, de vir tantas coisas à tona, ou só de reforçar o que todo mundo já sabe, porque, na verdade, a questão do dinheiro que foi distribuído nem me parece a maior preocupação
deles, né? O que parece a maior preocupação no momento é o que não se fez. O que você acha? Eu, para opinar um pouquinho, para responder, já que a batata quente, peguei horário de janta. Eu não gosto do termo já de imediato, porque eu acho que é capaz até que a CPI provavelmente prove isso. Mas eu espero que haja uma investigação. É claro que, dando 2 passos atrás, né, que você querer que seja uma CPI não política, como sugeriu um dos senadores que fará parte, já chega a ser ridículo, né? Porque é claro que se é uma CPI hospedada no Congresso, evidentemente ela será uma CPI política, porque senão poderia ter sido feita ou ser feita pela polícia, pelo judiciário, enfim. Mas eu espero que os senadores, honrando o papel de senadores como líderes mais velhos, com mais experiência, eles têm um pouco mais de cuidado técnico e acabe até provando, talvez, que houve, e provavelmente vai se chegar a isso, né? Mas que o tom político, ele pelo menos comece um pouquinho no volume mais baixo. É até bom a gente entender, você puxou uma linha interessante aí, que a CPI ela não pode julgar nem punir, no sentido assim de trazer a punição, você vai ser preso, né? Isso vai ficar a cargo do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, né? Então obviamente um julgamento que pode ser técnico, que pode trazer componentes técnicos, mas é político, né? Isso aí não tem nem discussão. Sim. O Renan Calheiros quase caiu. O governo tentou derrubar o Renan Calheiros da relatoria, mas quem caiu aqui no começo da transmissão foi o Cláudio Ost e não vai escapar de responder, Cláudio. É CPI da Covid ou do genocídio? Olha, pelo que eu vi até agora, os dois, né? Porque, assim, não dá para separar uma coisa da outra, né? Porque, querendo ou não, todo tipo de julgamento dentro do parlamento é um julgamento político. Muitas vezes as provas são até meio banais, são situações banais e pessoas acabam perdendo o cargo. Outras vezes há situações que são muito mais intensas, muito mais comprometedoras e o espírito de porco, quer dizer, de corpo, do pessoal dá uma juntada e segura a onda. Nesse caso, especificamente, foi curioso, porque houve uma tentativa do governo de já barrar a relatoria nas mãos do Renan Calheiro, através de uma ação que foi um juiz do Distrito Federal deu uma liminar, impedindo que ele fosse o relator, mesmo antes dele ter sido indicado. Quer dizer, umas coisas meio malucas, né? O cara dá uma liminar, supondo que talvez, quem sabe, o outro vai ser um indicado. Enfim, a liminar foi derrubada pelo óbvio, não tinha como interferir na formação de uma CPI, mas o que se percebe é o seguinte: tem uma galera com sangue nos olhos, porque o Bolsonaro e o governo Bolsonaro fez absolutamente de tudo para desdenhar do combate à pandemia desde o início, né, lá em março, quando a coisa começou a ficar mais grave, muito mais grave, né? Já havia exemplos de vários países do mundo, quer dizer, não havia sentido desdenhar da gravidade da pandemia, e mesmo assim foi feito muito isso, foi feito troca de ministros de uma forma inconsequente, teve um lá, o Tait, que ficou lá o quê? Uma semana, ministro por uma semana, começaram a chamar ele de o breve, e obviamente quando você tem uma confusão dessa, né, para estruturar o combate à pandemia, óbvio que você atrasa os trabalhos e muita gente morre. E está morrendo muita gente. A gente está batendo quase 400 mil pessoas. É uma coisa absurda esses números. E a gente precisa pensar também, hoje a gente... O Cláudio deu uma leve caída. Isso. A gente tem uma informação... Não, ele está... Bom, para mim, pelo menos, está normal. Tem alguém digitando aí, gente? Está um barulho de... A gente sabe que hoje a gente tem foi identificada uma terceira variante em São Paulo da Covid, né? Isso corre aí paralelo à CPI.
porque chama a atenção toda a negligência que foi feita durante todo esse tempo para a gente chegar a essa situação. Como o Cláudio falou, a partir de terça-feira a CPI já começa a ouvir, especialmente os ex-ministros. Luiz Henrique Mandetta começa, né, que vai com muito prazer, obrigada, louquinho para ir lá, para falar, para enfim, aparecer, e ele faz isso muito bem, né? Ele fala Mandetta muito bem. Tá assim, ó, me chama que eu vou, eu por quero favor, ver, mais né? ou menos isso. E ele vai sambar lá, a gente sabe que isso vai acontecer. Nelson Tait, que se estiver vivo no momento, ele vai ter que confirmar pelo menos as coisas que aconteceram, mesmo que ele não fale nada. E o Eduardo Pazuello Passamento continua do mesmo jeito, né? Ele blefa com tudo e imagino que não vai ser diferente aí nesses depoimentos da próxima, que começam na próxima terça-feira. Antes da gente continuar, deixa eu dar uma passada aqui nos comentários. A Betina Sem Giacometti mandou um emoji, né? É uma caretinha com um coraçãozinho. Obrigado. Thiago Bernardino mandou aqui: parabéns, querido. Sempre quando posso faço questão de assistir. Obrigado por compartilhar. E o Gabriel Ribeiro de Campos aqui, belo time de profissionais que acompanho e admiro. Muito obrigado você que está participando, que está acompanhando. E vamos seguindo. Pazuello, que aliás estava domingo lá em Manaus, num shopping em Máscara, foi interpelado, isso aí deu uma discussão na internet, foi interpelado e disse assim: é verdade, eu vim aqui para comprar máscara, né? Onde é que vende? Né? Uma ironia, isso em Manaus foi o lugar que teve uma grave. É muito curioso assim, que todo governo tem os seus malucos, né? Todo governo. Eu lembro do o Macri, o ministro do Trabalho, que levava o cachorro o veterinário, ele dizia que o cachorro era um ser humano como outro qualquer e tal. Então, todo governo tem maluco. Agora, o governo Bolsonaro, ele não tem um ou dois malucos, ele tem uma legião de malucos. Uma coleção de malucos, né? Exato, e quando não é maluco, é irresponsável. Você imagina, nós estávamos aí às vésperas da abertura de uma CPI da pandemia, e o ex-ministro, que vai ser foco, né, dessa discussão toda, passeando em Manaus, sem máscara, num shopping. Será que ele, tipo assim, não, ninguém vai me ver aqui no shopping em Manaus? São umas coisas assim, tão sem sentido. Posso entrar com o assunto de ministro, emendar aí? Claro. Primeiro, uma dúvida, eu acho que tem alguém digitando, será algum de nós, porque está raspando um microfone de novo e barulho de teclado. Deixa eu ver. Vou mutar o meu microfone aqui, mas eu não estou digitando. Tá bom. Ele se não sou eu. Mas, enfim. A culpa é do Fábio sempre, tá? Vamos deixar isso sempre. Bom, gente, falando em ministro, vamos falar do episódio Paulo Guedes hoje, né? Vocês acompanharam? Paulo Guedes teve que entrar ao vivo agora nas TVs, quase em cadeia nacional, é claro que eu estou exagerando, não foi bem em rede nacional, mas a Globo News transmitiu a entrevista ao vivo na íntegra e a Record entrou também, porque hoje, em plena crise, em plena CPI sendo instalada da Covid, o Paulo Guedes faz o favor de ir para... Aliás, ele deixou vazar, não é que ele nem foi para a imprensa, mas ele deixou vazar um comentário dele de que a China inventou o vírus e de que quem fez a vacina, na verdade, mais eficiente foram os Estados Unidos. É claro que isso repercutiu muito mal em pleno governo que teve que trocar o ministro das Relações Exteriores, né, por conta de todos os desencontros que estavam acontecendo, sem falar que a gente depende da boa vontade da China nesse momento para conseguir mais vacinas, que é um grande buraco que a gente tem e que vai ser um dos pontos de investigação da CPI. Fora tudo isso, em meio a toda a questão das discussões em torno do orçamento, que vocês acompanharam, todos aqui acompanharam, mas para quem está ouvindo, a gente não está bem por dentro, o governo mandou um orçamento para o Congresso Nacional, dentro de todas os limites, né, e todos os enquadramentos necessários por conta da crise. Os deputados não gostaram do orçamento, refizeram tudo, devolveram para o orçamento, que falou isso aqui não dá para cumprir, devolveu para o Congresso,
Em meio a tudo isso, hoje caem 2 superassessores, secretários, aliás, de pastas importantes, como a pasta da Fazenda no Ministério da Economia. E então, assim, CPI começando, Guedes arrumando problema com a China, 2 secretários, um da Fazenda desabando, né, no meio da crise com o Congresso, com a CPI sendo armada. Então, assim, Guedes teve que ir para a TV se explicar e acabou anunciando também, meio ali estrategicamente, que amanhã o COGED vem, né, porque se ele já anunciou, ele tem acesso, o CAGED, que sinaliza o nível de emprego no país, vem com boas notícias, vem com indicadores melhores. Mas, assim, uma lambança, né? Vamos combinar? Mas, na verdade, o Paulo Guedes ali, vale lembrar... Com emoção ou sem emoção? Ele não vive sem emoção, né? 24 horas de emoção, as piores emoções possíveis, mas tem, né? Eles não conseguem ficar sem fazer um barulho, sem falar uma bobagem, sem ter que justificar ou não justificar e chamar a atenção da imprensa inteira. Isso aí, acho que já virou até rotina, né? É que a gravidade hoje foi maior, né? Essa fala do Paulo Guedes mostra que o terraplanismo não é assim uma coisa, um foco no governo. Ele é a norma geral do governo. Essa fala foi durante uma reunião com operadores de plano de saúde, inclusive durante a fala, no meio dessa crise, em que o Sistema Único de Saúde é o que tem salvado o país de uma situação ainda pior. Ele disse também que a saúde pública era inviável e que teria que privatizar tudo mesmo e tal. Disse nessa conversa, pelo que assim eu dei uma olhada aqui nos sites e tal, ele não sabia que estava sendo gravado. E aí falou naquela coisa, foi o sincericídio, porque não sabia que estava sendo gravado, mas o que também é mais um terraplanismo, né? Porque nos nossos dias de hoje está sendo gravado a todo momento, né? Antes de passar a bola para frente, agradecer também aqui a Rose Guilhem, que escreveu aqui no nosso chat, disse que está assistindo também, eu agradeço a audiência, agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Agora, uma CPI quente, tem várias situações aí complicadas envolvendo, e uma delas foi, que também vazou no fim de semana, uma lista que o governo preparou como um roteiro de como se defender, mandou para todos os ministérios, achando que não ia vazar, né? Imagina, né? Preparando um roteiro de defesa lá com em torno de 20 questões, e na verdade ali dá para ser um roteiro para a própria CPI. E é o rascunho do relatório final, poupando o trabalho do Renan Calheiros, né? Eles entregaram mais problemas do que os próprios senadores já sabiam, né? Eles se deduraram uma coisa de trapalhões, sei lá, de agente, como que era, 86, 96. É uma coisa curiosa, porque quando às vezes, eu e até a Carla, e às vezes junto com a Raquel, quando a gente ministra algum curso de media training, a gente sempre fala assim, né, para os caras, olha, se você não quer que alguém fique sabendo, não conte nem para a patroa ou para o marido. Não conte para absolutamente ninguém. Eles distribuem o material para um monte de ministério, né? Com um monte de gente querendo ver o oco deles, porque se imagina que não, que estão do mesmo lado e não estão. Isso é uma mentira. Não existe governo onde todos estão do mesmo lado. Sempre você vai ter adversários dentro do próprio governo. Isso dá mais ou menos uns 15 segundos para vazar para o mundo. E eles ainda não entenderam que nós estamos vivendo uma era de tecnologia absurdamente avançada na telecomunicação, né? E são erros tão primários, tão banais e bobos, que eles parece que tem um caminhão, tipo assim, cada um tem um caminhão de cal e pega uma pazinha e fica jogando, né, para cima, para ficar debaixo, que é assustador. O interessante é que é um upgrade do crime, ou pelo menos do indício de crime, né? Porque eles tinham 18 crimes, mais ou menos apontados ali para ser avaliados, indícios de crime, vamos corrigir, e fizeram um upgrade para 23, né? O próprio governo validando 23 indícios de crime, de erros, de, não diria fraudes, mas de omissão, de mau uso de dinheiro, e eles validando tudo isso, e como o Cláudio falou, 5 segundos para espalhar isso pelo mundo e acabar validando ainda mais o trabalho da CPI, né?
Mas sabe qual que é a questão de imagem ali? O problema é que o governo foi transformado numa empresa familiar, né? Nada contra empresas familiares, porque eu seria muito suspeita para falar sobre isso, mas as empresas familiares tentam se profissionalizar, o que é muito difícil. O governo federal faz o caminho contrário, quer dizer, a estratégia política, a estratégia de defesa é guiada pelos 3 filhos, né? Sabe-se lá se os 4 ou 5, né, pelo jeito. Enfim. Aliás, dizem que tem o 6º, que é o Ciro Nogueira, que deu para trás, literalmente, né, o senador do PP, né? Mas é curioso, porque eu lembro do João Milanês, que foi dono da Folha de Londrina e de um grupo de comunicações, e ele fazia uma brincadeira assim, que ele dizia que ele só contratava gente que era muito melhor que ele, porque só assim a empresa dele ia crescer e ia puxar os demais. Ele não precisaria puxar as pessoas porque eram melhores que ele. No caso do governo federal, parece que é exatamente o inverso, né? Se a pessoa tiver qualquer qualidade, ela não pode entrar, já é vetado na hora, né? E outra coisa que é interessante, eu acho que a gente levantar aqui, e o Fábio até pode nos ajudar nisso, é a questão do que essa CPI pode e o que ela não pode, né? Muita gente estava comentando hoje, em dúvida, né? Mas qual que é o poder da CPI? O que realmente ela pode fazer? Ela pode chamar para depor? Ela pode chamar o ministro? Ela pode mandar prender? Ela pode fazer quebra de sigilo bancário, fiscal, enfim. Então, tem uma série de coisas que podem e que não podem ser feitas pela CPI, né? O Marcos Faur tá mandando uma questão aqui, olha. Eu posso ler o Marcos Faur? Obrigada, Marcos, por estar. Ele é advogado dos bons aqui na cidade de Londrina e ele manda uma questão aqui para a gente. Aliás, a Vera Barão acabou de entrar também dando boa noite, mas vamos lá. Falando, Marcos Faur, né? Pensando no professor Cândido Mendes e sua ideia de fuga à frente, né? Entropia e representação. Fábio Silveira, aqui que você é o nosso acadêmico de plantão, pode comentar sobre isso. Bom, pensando essa CPI para frente, vamos tentar responder. O Marcos também pegou pesado. Mas eu acho que primeiro é o seguinte, o que eu penso sobre essa CPI. Primeiro, é importante lembrar da linha da Raquel, que o objetivo da CPI ela é como se fosse inquérito, é o papel de investigar, ela não julga. Uma das discussões hoje no plenário foi se o Renan Calheiros era suspeito ou não, e aí o governo invocou a questão da suspeição dentro do judiciário, a qual foi negada, porque na verdade é uma fase de inquérito. Seria correlato a um inquérito policial. Se vai para julgamento, já é outra coisa, já é impeachment, já é daí para frente. Agora, a importância dessa CPI é de registrar esses fatos. E outra discussão era, nós vamos fazer a CPI agora, fazer depois. Eu acho que é fundamental registrar esses fatos, porque o governo deixou um rastro de ações equivocadas, mais do que equivocadas, foram ações deliberadas para expandir esse vírus, e é importante que se faça esse registro. Sem registro, e eu acho que ali, a minha avaliação é que ali existem crimes contra a humanidade, sem registro, não teríamos registrado, por exemplo, não conseguiríamos provar Auschwitz. E acho que uma situação, obviamente, as dimensões são diferentes, mas é um governo agindo contra o seu povo. Então, é importante a CPI documentar, levantar tudo isso, inclusive para que ela possa aí dar uma resposta, né, para a sociedade. Algumas falas hoje no Congresso, pode ser achar demagogia ou não, mas eram no sentido de que nós devemos isso ao povo brasileiro. E eles realmente devem uma resposta ao povo brasileiro disso que está acontecendo com a gente. Mas, Fábio, você falou uma questão muito delicada e tensa para os que ainda acreditam no governo Bolsonaro, né? A questão, você citou, você disse, aliás, que não foi uma citação, o governo propositadamente teria espalhado o vírus. Você acredita que ele estava na defesa mesmo de uma imunidade de rebanho? Era essa a análise? Por que você diz isso? Isso não é opinião, fato. A USP identificou todos os atos do governo. E aí, eu uma reportagem da Elaine Brum, ela correlaciona os atos do governo com as falas do presidente e as ações. Então, havia uma política deliberada nele. E o governo se pautou muito pelo deputado, que na época é ministro, Osmar Terra, né, que é médico. Os críticos
A oposição chama de Osmar Terra Plana, né? Colorado, provavelmente, né? Eu não sei que time que ele torce, mas a oposição chama de Osmar Terra Plana, e se fiou muito na ideia do Osmar Terra de que uma epidemia, uma pandemia como essa, tem um ciclo ali de 12 semanas, 3, 4 meses, estava tudo resolvido, e foi nisso que o governo apostou. Porque se a gente for ver a gripe espanhola, a duração dela aqui no Brasil, passando pelos locais, eram ciclos de 3, 4 meses, né? Então se apostou nisso, só que não se contava com um vírus que é muito mais resistente e que tem ciclos mais amplos. A gente já está 1 ano nessa história. Então o governo deliberadamente jogou nisso, e isso está muito claro em todas as falas do presidente, em todos os gestos do presidente e do próprio governo como um todo. Tanto que Taish e Mandetta deixaram o governo exatamente por não concordar com essa história, né? Então eu acho assim, foi deliberado. O André Trindade Vou falar. Mandou uma pergunta aqui. Quais os efeitos? Aliás, são 2 perguntas. Quais os efeitos da CPI nos verbas federais recebidas por Londrina? Alguém quer responder antes? Porque o prefeito esteve aqui o prefeito Marcelo Bellinati. Pelo menos para mim, ficou aqui. São 2 perguntas. São 2 perguntas. Uma é para o futuro, né? O que a gente acha que vão ser os efeitos da CPI nos municípios, nas cidades, futuro. Daí ele está perguntando aqui: alguém já viu a prestação de contas das verbas federais recebidas por Londrina, as verbas da Covid? Eu não cheguei, por exemplo, eu não cheguei a ver a prestação de contas, mas aí a gente, no futuro, não vai ser nesse momento, vai ter que dar uma separada o que é verba que veio exclusivamente para o e também as verbas que já vêm naturalmente para a saúde. Porque, na verdade, acabou sendo usado uma coisa e outra, e às vezes a impressão que se tem é que o volume é muito grande, exclusivo para a saúde, quando não, que o sistema de saúde ele continua tendo que funcionar para atender outras enfermidades, atender a população. Então, esses números, só mesmo a prefeitura tem nesse momento. E eu até agora realmente eu não vi disponível feito através dessa separação. O que veio exclusivo para a Covid e o que veio também para as demais enfermidades. Engraçado que... o prefeito lembrando que... Os defensores do Bolsonaro, eles falam bastante isso, não só com relação aos governos municipais, mas estaduais também. E especialmente vem dos defensores do governo federal, de que veio muito dinheiro, tanto para o Estado como para o município, que eles estão usando esse dinheiro, monetizando, enfim, esse dinheiro. Por isso estariam, inclusive, hospitais há um bom tempo sem receber pelos leitos novos de Covid, que a gente não consegue confirmar oficialmente, já até tentamos, mas não se confirma oficialmente, e que estariam usando esse dinheiro para, no final, pagar, mas, assim, aproveitar esse dinheiro que veio. Mas a gente tem que olhar também, porque, por outro lado, se fala o seguinte... a gente está falando aí não sei quantos milhões de mortes, né, de Covid, mas a gente esquece também no número de mortes e de pessoas atingidas por outras doenças durante esse período, né, que é o que o Cláudio levantou muito bem. Eu vou tentar responder um pouquinho também vou tentar responder o André. André, eu acho que em relação aos efeitos da CPI nos municípios, é o efeito indireto que pode causar no país todo, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe como uma CPI começa e não sabe como ela termina. Eu estava conversando com um ex-deputado hoje e ele falou assim, mas CPI no Brasil geralmente dá em pizza. Daí eu respondi, sim, mas quando dá certo, assim, o resultado, a gente teve 2 presidentes já que caíram por conta de CPI. Mas, agora, em relação à prestação de contas, só para lembrar que o prefeito Marcelo foi um dos convidados, né, nossos no lugar da fala. Aliás, quem quiser assistir, estão todos os episódios disponíveis lá no YouTube. Aproveite, vai lá, aperta o sininho de inscreva-se para você sempre ser avisado, né? É importante para a gente que você
se inscreva no canal, e lembrando que ele disse o seguinte, a gente fez essa pergunta, a gente tocou nesse assunto com ele, vocês devem se lembrar disso, e a resposta dele foi, os dados estão todos disponíveis no portal da transparência, os gastos, o Cláudio tem razão, eu acho que não tem uma separação muito clara do que é dinheiro, verba do governo federal, que já viria exclusivamente o que veio mais por conta da CPI, mas de acordo com o prefeito Marcelo Bellinati, o problema não é dinheiro, não é que o governo deixou de mandar dinheiro, realmente, o governo federal, ele disse isso daqui, está sendo usado, foi usado para equipar os hospitais, o hospital, aliás, né, do HU, para contratar mais... O HU foi com dinheiro estadual, é bom a gente lembrar não, isso. A prefeitura ajudou também, não, foi com dinheiro, a prefeitura que teve que contratar funcionários, não, foi, Raquel. Sobre o HU, o prefeito disse, inclusive, que teve dinheiro da prefeitura, teve dinheiro do governo, e que teve parte desse governo, dinheiro federal, que segundo ele foram R$20. É muito claro isso. Sim, o HU recebeu dinheiro estadual e dinheiro da Câmara de Londrina, que foi entregue à prefeitura, e a prefeitura repassou parte deste dinheiro para o HU. Inclusive, não mais dinheiro da prefeitura. Era isso, inclusive, que o prefeito disse que o governo federal mandou 20 milhões, que é mais ou menos a mesma quantia que a Câmara repassou para a prefeitura. A Câmara tinha um fundo para reformar o prédio, que é um prédio bem antigo, que está caindo no hospital, precisa realmente ser reformado, e eles juntaram dinheiro lá e tal, e eles aprovaram uma lei em torno de 20 ou 23 milhões de reais no ano passado para o uso na saúde. Esse dinheiro realmente foi repassado. Desculpa, Carlos, se eu te interrompi, tu quer concluir o teu raciocínio, senão eu toco aqui com mais manifestações. Tem mais perguntas, tem mais perguntas. Não sei, o Cláudio quer completar, Cláudio? Não, só estava vendo aqui o Reinaldo Furlan, jornalista em Londrina, ele diz o seguinte, que o governo federal simplesmente potencializou os efeitos mortais da pandemia e o grande erro foi priorizar a ideologia e não a ciência. Ele está coberto de razão, porque desde o início da pandemia no Brasil, a ciência foi colocada de lado para essas bobagens que foram feitas, e ele promoveu muito dessas bobagens, aliás, continua andando sem máscara, continua promovendo aglomeração, quando toda a ciência diz exatamente para fazer o contrário. Então, o governo nesse aspecto, o governo federal nesse aspecto, e o seu líder maior, é muito responsável, sim, por potencializar. Eu lembro de um caso, quando houve no Paraná algumas cidades que fizeram lockdown e estava praticamente realmente tudo fechado, num fim de semana, o presidente da República ele foi para a TV e foi contra, disse que não podia, tinha que abrir tudo, etc. Os prefeitos do norte do estado aqui sentiram no dia seguinte o problema. Por quê? As pessoas voltaram para as ruas, as empresas começaram a forçar demais para reabrir naquele momento, tá? E eles falavam, o que adianta a gente tentar controlar as pessoas se o governo federal trabalha contra o tempo todo? E isso é uma realidade. O Reinaldo Furlan está completamente certo. A discussão sempre foi ideologizada, é isso aí mesmo que eu ia falar? Porque eu patinei, gaguejei e escorreguei. Mas a gente percebe que se não tivesse havido isso, possivelmente a gente ia estar numa situação menos ruim. Ruim ia estar, mas acredito que bem menos ruim. Fábio, você ia ler as outras questões? Tem mais comentários. Deixa eu prestigiar o pessoal que está nos acompanhando. Isso. Quero agradecer a Júlia Bic. Caramba, agora eu teclei a querer. Agradecer a Júlia Bicas, que mandou um comentário aqui, falando que estou fã de vocês. Obrigado, Júlia. Maria Ruth Sartori Silva mandou uma boa noite para nós. E tem duas questões aqui. Uma questão do Albert, né? Na verdade, ele só está apresentando dados, e o Albert faz esse acompanhamento bastante, está sempre ali em cima, ele tem esses dados. Ele disse aqui o seguinte, que, segundo dados apresentados em prestação de contas para o município, em 2020 vieram 105 milhões de verba federal e da Câmara foram 20 milhões. O prefeito tinha falado 20 milhões para a gente lá na entrevista, por isso que a gente falou esse dado. Mas enfim, o Albert, ele está trazendo aqui, ele acompanha isso realmente de perto. Ana Silvia, querida, Oliveira, olá amigos, hashtag Vitória Livre, Ana Silvia,
E o Gabriel Antunes, que ele mandou aqui, essa brincadeira quando eu nasci, a brincadeira de Caribe, eu sou pela liberdade da dela. Brincadeira, piadinha interna de redação. O Gabriel nos mandou aqui uma questão que eu acho importante. Ele falou assim, em Londrina... Ah, não, peraí, cadê o Gabriel Antunes? Aqui. Em Londrina, dinheiro da Covid foi usado para pagar salário e licença de servidores, segundo a reportagem de O Londrinense Gravíssimo. Mas antes disso, ele tinha uma manifestação, e essa questão que eu quero jogar para vocês, ele falou, Bolsonaro se fortalece politicamente com a CPI comandada por opositores. Vai sangrar, mas ele vive da polarização. Na minha opinião, eu quero saber de vocês. A meu ver, realmente ele vive da polarização, mas a questão é que eu acho que já foi mostrado na eleição municipal, a Sila falou isso com a gente semana passada, eu acho que o esquema da antipolítica está desgastando. Porque o que é antipolítica? A antipolítica pode espernear, fazer barulho e tal, mas o que ela tem para apresentar? Nesse momento tem 4%, quase 400.390 mil mortes por Covid. Quero saber de vocês, afinal, essa polarização aí, essa CPI vai sangrar, mas o Bolsonaro se fortalece ou não com ela? Vocês concordam com o Gabriel ou não? Vai depender da velocidade em que vierem as vacinas daqui para frente, porque assim a grande diferença, o que vai fazer a grande diferença agora é se cada um vai conseguir ser vacinado ou não, porque aquele medo inicial, aquela resistência, é claro que sobra ainda por conta da antipropaganda dos terraplanistas, vamos combinar, né? Que é muito grave isso. Mas as pessoas querem ser vacinadas, né? Foi uma onda que já mudou, isso é visível, isso os números mostram, já tem pesquisa mostrando isso. Então, isso vai estar muito ligado à própria questão da vacina. Se o governo Bolsonaro conseguiu, que eu acho muito complicado por tudo que está se desenhando aí, trazer vacinas urgentes, isso vai acalmar um pouco as pessoas. Se essa CPI começa a endurecer e não tiver vacina, e as pessoas de 50, 40, 35, 30 não forem vacinadas logo, não vai dar bom, não. Quer dizer, vai dar bom para quem quer o Bolsonaro fora, que pode ser uma boa daí. Se você for seguir esse raciocínio dessa conta, a CPI teria o quê? 90 dias? A gente pode ser prorrogável se 1/3 dos senadores aí decidirem que sim, e aí pedir uma prorrogação desse período de 90 dias. Se a gente for seguir o prazo aí de 90 dias, a gente está falando em final de julho. O próprio governo diz que vai tentar fazer a vacina para o grupo prioritário, que a gente nem sabe qual que é, de tanta coisa que se falou, até o final de julho. Só que a gente já viu aí um atraso nessas chegadas de vacina e tudo mais. Se for pendurar na vacina, talvez vai dar ruim, né? Vai dar ruim para quem não recebeu a vacina e vai dar ruim para o Bolsonaro também. Mas vão ser 90 dias de desgaste, né? Isso aí não dá para prever o que pode acontecer com 90 dias de desgaste e o tamanho do desgaste que vai ser, né? É que tem uma coisa que é maluca, que é o seguinte, essas ações para antagonizar, que o Bolsonaro faz muito, a gente percebe muito que muitas dessas ações é para manter a ordem unida do grupo de apoio mais ferrenho dele. Mas acontece que na eleição passada, se você fizer as contas, né, nós tivemos aí, ele ganhou a eleição com 30 e poucos % dos votos, mais de 30% das pessoas não votaram em ninguém ou se ausentaram, e o outro candidato ficou com uma merreca aí de 30 e poucos %. E muita gente que votou nele foi porque não queria de forma alguma que permanecesse o PT ou a esquerda no poder. O problema é que veio o governo Bolsonaro e até agora mostrou quase nada. Então, muita gente que votou nele para não ter o adversário, hoje está muito descontente. E isso pode acabar desidratando muito o Bolsonaro. Com a chegada da CPI, dependendo do que for levantado na CPI, das informações e dos possíveis erros, etc. e tal, o que pode acontecer? Ficar ainda muito mais patente que o governo fez tudo para atrapalhar. E aí você não vai votar de novo num cara que não entendeu ainda que ele é presidente de um país enorme. E
porque ele age de uma forma a simplesmente se manter no cargo e proteger a família. Não foi para isso que ele foi eleito. E o eleitor, ele percebe isso. Chega um momento que nem o eleitor mais fanático aguenta mais isso. Eu lembro muito de um cliente da nossa empresa que ele era... Toda vez que eu brincava com ele, eu puxava um assunto, ele falava, não, a esquerda fez aquilo tudo pela causa. Eu falava, mas roubaram muito. Não, mas fez pela causa. E sempre insistia na tal da causa. E a coisa de no começo do ano passado, um dia, e ele sempre foi muito ferrenho defensor. Aí a gente estava conversando e ele falou assim, foi uma desgraça, né? Fizemos tudo errado, ele admitindo, fizemos tudo errado e o Brasil chegou num ponto de que conseguimos eleger um cara assim. Quer dizer, até quem é muito, muito ferrenho defensor de um tema, quando todas as cartas estão abertas e a verdade chega, como diz o Jair Bolsonaro, a verdade nos libertará, como está na Bíblia, começa a libertar, porque chega um momento que não tem mais como dizer que não aconteceu. É uma pena que não dá tempo da construção da terceira via. Só lembrando um assunto que a gente conversou também está nos nossos outros episódios. Acesse o YouTube. Eu acho que a Carla deu uma travada aqui. Tem um comentário aqui do Maurício Della Barba dizendo que jornalista é grupo de risco. E é mesmo, viu? Ultimamente virou, alguém leva a pedrada, viu? Exatamente. Para quem está na rua na reportagem, então. Pedrada de todo lado, né? Não importa o que fale, o que faça, é vidraça o tempo todo. É grupo de risco. Deixa eu ler o chat aqui. Gonzaga. Pode falar. Não, pode continuar, Fábio. Luiz Gonzaga Ferreira da Silva mandou boa noite a todos. O Maurício da Barba, aqui o Claudião já leu. Claudemir Scaloni, vacina para o impeachment. E o Marcos Faur mandou aqui uma manifestação que eu acho que também vale a gente dar uma discutida aqui. Ele falou o seguinte, que acho a politização desse assunto um erro histórico. Trata-se de uma de saúde pública e é assim que o problema deve ser abordado, na minha opinião. Inclusive, essa realmente foi uma das questões, a gente fica numa questão aí se é cloroquina, se não é cloroquina, né? E até a BBC Brasil, né, fez uma reportagem mostrando isso, que a cloroquina foi um dos remédios testados, porque quando começou a pandemia, houve uma corrida rumo aos remédios, todo o meio científico, médico, etc., uma corrida aos remédios e muita coisa foi testada, método, etc. O problema é que os caras aqui no Brasil fizeram da Covid uma questão, da cloroquina, uma questão ideológica. Aliás, lá na gripe espanhola, há 100 anos, estava também ali a bisavó da cloroquina, né, que é usada para tratar malária, também foi usada, a diferença é que não foi usada como uma política oficial de governo. E agora está sendo, eu quero saber de vocês se essa politização, afinal, faz bem ou mal para o vírus ou para a população, né? Eu acho que faz mal, né? Porque, na verdade, quando você tinha que olhar para o remédio, por exemplo, de uma maneira muito simplista, analisar tecnicamente se ele vai te curar ou não, se ele vai te causar sequela ou não, você fica discutindo que vamos usar isso porque eu não quero botar vacina, porque eu quero bater o pé, que isso não vai funcionar, porque, enfim. E aí você leva para um campo muito ruim. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar que tudo é política e tudo está envolvido dentro de política, são decisões políticas, até mesmo as técnicas, né? Então é muito difícil escapar de tudo isso de uma maneira assim ilesa. Agora, claro, no nível que a gente chegou, a gente matou muita gente. A gente criou muitos problemas, a gente trouxe muitos prejuízos, né? A gente não. A gente é muita gente, como dizem, né? Quem tomou essa decisão acabou fazendo pagar um preço alto por isso. Sim, e o advogado Ney Paulo, ele diz aí, ó,
todos aí, pelo jeito, são contra o governo Bolsonaro. Na verdade, eu não acho assim que as pessoas sejam contra o Bolsonaro. O problema é que ele cá entre nós aqui, que ninguém nos ouça, acredito que não tenha tanta gente assim que vai nos ouvir desse jeito, mas é um dos caras mais incompetentes e desqualificados para o cargo que já estiveram na presidência. E a comprovação disso é o que está acontecendo hoje. Tá? Então, essa questão de ser contra o governo, na verdade, acho que todo governo, quando assume, a maioria das pessoas é sempre muito a favor. Por quê? Porque todo mundo quer que dê certo. Porque quando dá certo um governo, é bom para todo mundo. Agora, é impossível, da forma como o Bolsonaro trata, né, as questões, dar certo. Então, é natural que você seja contra esse tipo de governo. Porque é aquela brincadeira da loira, né? Da piada da loira, lembra? Olha, vai ter uma pedra ali na frente, acho que eu vou cair. Cara, se você pegar o governo e as decisões que eles tomam, é absurdo. Veja o Pazuello nesse fim de semana, né, andando sem máscara. Hoje ontem acho que o Paulo Guedes falando aquelas bobagens, dizendo que o vírus foi criado quando já houve cientistas dizendo que estudaram o cara, falando, não, esse é um vírus que estava na natureza, agora ele foi potencializado. Então é impossível você querer, né, de uma forma coerente, apoiar o governo Bolsonaro. Né? E oremos, por favor. Pessoal, foi só eu que caí? Eu quero dizer. Só você que caiu, Carla. Foi só a Carla que caiu. Ai, que bom, estava preocupada. Carla caiu antes do governo. A Carla caiu antes do governo. Agora a vantagem é que a Carla volta, o governo ainda bem que não. Ainda bem que eu acredito que a Terra é redonda, então eu espero ficar assim, girando no espaço, na órbita. Mas, a gente está numa discussão aqui, Carla, do Ney Paulo, que fez um comentário aqui. Todos aí, pelo jeito, estão contra o governo Bolsonaro. Eu quero dizer que, na verdade, é o governo que é contra todos, né? A gente está agindo a favor do vírus, né? Olha, falando sério, porque, olha, não, essa é uma questão, acho que é até legal falar, vou entrar nela, então. Meu pai chegou esses dias para mim, e ele está acompanhando, claro, como bom pai, né, pai querido, o programa, e ele falou, não se exponha tanto, porque... É claro, tá um clima, eu entendo a preocupação dele, tá esse clima horroroso, polarizado, né? Esse clima de ódio, e eu não estou contra governo nenhum. Eu assim, para responder, porque eu acho que é um assunto legal, a gente está aqui conversando, é uma terça-noite, batendo papo, né? E a questão é a seguinte, eu não votei no Bolsonaro, nem no primeiro, muito menos no segundo turno, mas também não votei no Haddad. E eu, quando deu a eleição do Bolsonaro, eu de verdade estava torcendo para que tudo desse certo. Poxa, quem que é idiota de querer que as coisas desandem, né? Quem que não torceu? Eu imagino que a maioria, só quem era oposição ideológica mesmo, não era meu caso. Eu gostaria muito que tivesse dado certo. Mas, assim, é tanto erro, um atrás do outro, e as pessoas podem até falar, poxa, mas o Paulo Guedes, ele não está... Ok, Paulo Guedes eu acho que está tentando fazer um papel digno, decente. Agora, o que o Bolsonaro fez, cometeu de erros durante essa pandemia, desde o começo da pandemia, e o que ele tem feito, né, com o comportamento grosseiro dele e tudo mais, enfim, foi uma decepção. Não é uma questão de ser contra o presidente ou a favor, é questão de torcer para que as coisas, pelo menos agora na CPI, sejam investigadas realmente. E eu acho que o Brasil precisa disso, né? Eu acho que todo mundo que torceu, como foi meu caso, por uma CPI contra a Dilma, né? Eu continuo acreditando que as coisas têm que vir à tona e têm que ser debatidas, independente de contra quem quer que sejam, né? Quem está no poder que responda pelos seus atos. É simples assim. Bom, o Facebook está marcando aqui 40 minutos, a arbitragem está subindo a placa, né? Oi, não estou encerrando. Aí que eu quero ouvir a Raquel Rodrigues, que ela ainda não falou sobre o apoiamento dela. Não tem apoiamento. A gente
eu, pessoalmente, sou contra tudo que é errado, né? Sou uma boa libriana, não gosto de nada errado, não gosto de ver o povo sofrendo, e não é uma questão de gostar ou não do Bolsonaro, é a gente ver esses resultados catastróficos, né? A gente enxergar essa situação do povo sofrendo pra caramba, sem emprego, sem conseguir trabalhar, quem trabalha correndo risco de ser contaminado, não tem vacina, ou seja, a gente teve 6 negativas das vacinas, que o Guedes estava falando das chinesas, mas teve 6 possibilidades, eles recusaram todas, eles blefaram com tudo, continuam blefando, né? Porque é um desrespeito, e até uma falta de dimensão política das coisas, quando você vê uma CPI instalada, obviamente com objetivos também e preponderantemente políticos, e você continua andando sem máscara, você fazer gracinha com CPF cancelado, você ir para o shopping sem máscara, você que foi a autoridade máxima de saúde do país, está sendo investigado. Então, assim, é um descaso, é um desrespeito. Hoje mesmo a gente via, e eu comentei com vocês antes, a questão do Eduardo Bolsonaro, desrespeito às mulheres, né? A senadora que diz que faz questão de acompanhar, embora não faça parte, né, do grupo principal, não tem mulheres. Quando ela abria a boca, ninguém deixava ela falar. Ele tirando sarro, fazendo gracinha, desrespeitando ela, né, na qualidade de mulher, de senadora. Então, isso tudo é uma afronta a todas as pessoas. Então, eles falam, não gosta do Bolsonaro. Não é questão de gostar ou não do Bolsonaro. A gente quer coisas que sejam feitas de maneira correta, a gente quer um país em ordem, a gente quer voltar a trabalhar, a gente quer voltar a andar na rua, a gente quer seguir bons exemplos, mesmo que a gente, sendo um país imenso que a gente tem, sabendo as dificuldades que a gente teria, mesmo tendo comprado a vacina no ano passado, que não dá para desprezar isso, a gente teria muitos problemas ainda, a gente desprezar tudo, né? Isso é que não é possível, né? Agora, é claro, a gente quer e deseja que as coisas entrem no lugar, que a vacina chegue logo, que tudo isso passe, que a gente possa, em 1 ano, em 6 meses, pelo menos dar uma respirada, né, de normalidade. E eu também não gosto, eu também não curto no governo, é bom que se diga isso, acho que é provavelmente a opinião de nós 4, né? Essa perseguição clara contra a imprensa, né? Eu acho que isso não leva a nada. Cada vez que um governo se coloca desse jeito, um governante se coloca desse jeito, de maneira tão assintosa contra jornalistas, ele faz um desserviço à população. Isso não é papel de governante, isso não é papel de pessoa pública, isso não ajuda em nada a transparência, só atrapalha. Isso não leva a nada na construção da democracia, só atrapalha. Então, não dá para não ser crítico, né? Infelizmente. Tem uma pergunta interessante aqui da Rose Guilherme. Ela diz o seguinte: e a contribuição das pessoas nessa polarização? A impressão que se tem é que eu polarizo, portanto, participo da política. Está tendo muito disso mesmo. As pessoas parecem que estão vendo a política como torcedores de futebol, né? Eu sou colorado, odeio o Grêmio. Eu sou do Londrina, odeio o Ponta Grossa, o Operário. E parece que as pessoas não conseguem se conversar. É o ódio pelo ódio, né? Não há argumentação. Eu tenho um blog e todo dia eu levo alguma porrada de alguém, e porradas, e as pessoas elas não querem argumentar, apresentar argumentos para discutir, elas só querem odiar. Então ela te xinga, ela te ofende, do nada, apenas por não concordar ou não gostar do que você escreveu. E isso tem acontecido. E com as redes sociais, isso realmente se ampliou absurdamente. As pessoas dizem bom dia, porque bom dia, você é de esquerda. O bom dia. Cara, é um horror, porque você não consegue levar nenhuma discussão por um bom caminho, né, com esse nível de argumentação. E realmente está acontecendo muito isso. As pessoas, pela facilidade
de se expor em redes sociais, elas precisam necessariamente ter alguma opinião. E se não gostam do adversário, que ele morra. Pois é, mas uma coisa que me consola, e eu sei que acontece com vocês também, não com todos aqui no grupo, mas que acontece, quero deixar uma dúvida, é assim, você apanha do pessoal, a gente já falou disso aqui, né? Você acaba apanhando do pessoal de esquerda, apanhando muito do pessoal de direita, o que para mim sempre é um bom sinal. Adoro. Bom, só para aqui, ó, a senadora que ganhou o coração e a mente da Raquel é a Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Aliás, ela foi muito bem, eu estava ouvindo aqui, enquanto lançava nota de alunos, eu estava ouvindo a sessão do Senado, e ela foi muito bem. Ele está digitando, eu falei. Não, hoje de manhã. Eu falei. Não, estava lançando nota hoje de manhã, não estou digitando, não. Esse barulho não é meu, não. Fake news. Mas, ela foi muito bem, inclusive ela lembrou que foi reconhecido como um bloco feminino dentro do Senado. Há um bloco feminino, só que infelizmente esse bloco não conseguiu ter força para ter uma cadeira dentro da CPI. Olha aqui, o André de Paula está dizendo, né? Cláudio, o que temos é uma participação para gerar likes. A busca pela resposta lacradora vai render seguidores. Tem muito disso mesmo. Às vezes a pessoa te dá uma voadora, te dá uma porrada. Às vezes ela nem sabe exatamente do que se trata, mas ela quer encerrar o assunto para depois receber aplausos dos amigos, da galera. Pô, você mandou bem, você ferrou com fulano de tal. É uma bobagem, porque é o tipo da argumentação, quando há alguma argumentação, muito rastaquera. Né, André? Você percebe que as pessoas não estão realmente dispostas a aprender mais e a argumentar com mais qualidade. É uma pena que isso esteja ocorrendo há tanto tempo já nesse nosso país, viu? Olha, eu não conheço a vida pregressa da senadora para defendê-la, mas eu acho até que a gente podia encerrar hoje pensando nisso, nessa frase que ela falou, que eu acho que é bem importante, né? Você o argumento, usar o argumento para ter autoridade e não ter a autoridade do argumento, né? Aliás, o contrário. Agora eu confundi tudo, né? É você usar a autoridade do argumento e não usar a autoridade como argumento, né? Isso é o mais importante. É o famoso, você sabe com quem está falando, né? Carteiraço. Carteiraço. Menos carteiraço e mais argumento, né? Na verdade, exatamente. Em miúdos, muito resumidamente, o Facebook está apontando aqui 56 minutos, já está virando a Batalha dos Aflitos, já tem 11 minutos de acréscimo com relação ao futebol. Deixa eu só ler aqui o pessoal, antes de eu dar o meu encerramento, passar para vocês também. Deixa eu ler aqui o pessoal do chat, a Maria Ruth Silva, ela diz que, na verdade, está sendo bastante coerente a partir da proposta negacionista, está se referindo ao governo, né? E como ele disse, não entendo saúde de economia, sei matar. O Rodolfo Salum, ele fala aqui no chat, graças a Deus, essa culpa de eleger o Bolsonaro eu não carrego. Já de eleger o Ratinho Júnior, aí ele mete umas reticências. A Ruth, para ele, diz que não carrega nenhuma dessas culpas. A Rosi, o Cláudio já leu, o André de Paula também. O Maurício de la Barba volta aqui dizendo que os sábios já diziam, jamais dê poder ao ignorante, será o fim. Foi o que o Brasil fez, exatamente. E aqui, de novo, Maurício, saudade da casa da Dina. Nada pior do que um burro entusiasmado, entendeu? Deixa eu ler aqui para não deixar de fora. O Luiz Gonzaga Ferreira da Silva, ele fala assim, ó, o Ailton Krenar disse no Roda Viva, o povo falava que o governo Lula roubava e votou no atual governo, e agora quer a sua saída. O melhor a fazer é mudar o governo na próxima eleição. Sabedoria indígena, apesar que eu prefiro que saia logo. Mas espera a eleição. André Acubas Monteiro diz que o pior é quando você diz bom dia e a pessoa não responde. Aliás, já foi... Não foi lida, não, né? Vocês comentaram. E aí o Albert aqui de novo. Abração, necessitamos urgentemente Andréia. de um projeto de nação. Abraço para a Andréia. Necessitamos urgentemente de um projeto de nação. Esse momento favorece. Opa, tá andando aqui. A quebra do atual paradigma e a abertura de novos ideais.
O André de Paula volta aqui falando que eu vejo tudo isso nas postagens do Ivo Akil. O cara tem uma visão política de nível editorial, e o que tem de lacrador em sua página não é brincadeira. O Fábio também escreve sempre e sempre aparece um lacrador. Júlio Bicas aqui mandando aplausos para a gente. Eu quero a minha fala final sobre essa questão que a gente está falando de governo Bolsonaro. A Raquel se empolgou com a senadora do Maranhão, também gostei da atuação dela. Eu quero acabar citando duas mulheres. Primeiro, eu acho que o problema do governo Bolsonaro é que um governo que ele não conseguiu implantar uma ditadura totalitária, mas porque não teve força, não foi por falta de tentar. É que os militares não embarcaram na dele, mas é um governo de recorte totalitário. E por ser um governo de recorte totalitário, ele não respeita a diferença, a pluralidade, ele vê o outro como um inimigo e não como o diferente. Então, enfim, ele quer destruir a pluralidade. Quando ele fala que é só os brasileiros patriotas de bem, etc., que devem merecer, ele fala que todo o resto não deve merecer, não merece viver, né? E o primeiro argumento para legitimar um genocídio, ou a barbárie, ou o totalitarismo, é não reconhecer a humanidade do outro. E aí, tudo isso eu falo com patrocínio de Hannah Arendt. Eu queria citar também a Elaine Brum, jornalista, muito respeitada, um dos melhores textos do jornalismo brasileiro. Ela tem um livro que chamado Brasil em Ruínas, que ela é um livro, umas 300 páginas, ela não tem capítulo, e tu lê aquilo, tu não consegue parar de ler. Ela vai só botando intertítulos, parágrafos e intertítulos, não tem capítulo. E uma das coisas que ela fala é o seguinte: a gente vive no Brasil a crise da palavra. As palavras perderam a força, elas não conseguem dizer. E aí, por isso, quer dizer, qualquer coisa, com Bolsonaro. Então, quer dizer, esvaziou o sentido das palavras, e isso acaba esvaziando também o debate político. Com essa minha fala, eu fico por aqui e deixo para vocês também dar o fecho com vocês. Boa noite. Grande professor Fábio, né? Parabéns, Fábio, é isso daí. Lacrou. Boa noite. Lacrou, também achei. E eu vou encerrar dizendo que eu acredito piamente que essa CPI vai esclarecer muitas coisas, vai colocar informações que há muito tempo a gente tinha vontade de conhecer, os bastidores dessas decisões que ocorreram desde o começo do ano passado, e essas decisões elas foram sempre abafadas pelo poderio do governo, né? Hoje, com a CPI, elas virão à tona, e isso pode impactar fortemente no Brasil dos próximos anos. Talvez aí, quem sabe, parar com esse negócio de ter rei e rainha no Brasil, que já faz um tempo, né, que o Brasil é uma república, e essas famílias feudais já está na hora de se aposentar e deixar quem tem mais amor para o próximo continuar. Eu estou parecendo até pastor evangélico aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se, compartilhe e que Deus abençoe a todos. Opa, hoje eu estou bom. Olha, o Marcos Saur está pedindo, quer dizer, o Marcos Saur não, o André de Paula está pedindo para, antes de encerrar, a gente marcar a próxima. Então, definimos que vai ser toda terça ao vivo, às 9 da noite, é isso, pessoal, ou não? Perfeito. Pode ser. Por mim tá então, bom, terça não tem jogo do Grêmio mesmo? E agora que estamos quase dominando a técnica do ao vivo, a gente pode fazer a qualquer momento entradas surpresas. Muito bom. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.